criança muito hiperativa, batia muito nos meninos na escola, vivia em confusão. E aí teve um dos episódios, minha mãe já tinha sido chamada na escola algumas vezes, e o último episódio, que foi a gota d'água, assim, eu corri atrás de um menino para bater nele, bati a cabeça dele na parede e tal. E aí fui para a diretoria, e aí até foi uma orientação da diretora, né, da escola, para minha mãe procurar alguma arte marcial que seria bom para mim. E foi traumatizante esse fato, porque a mãe do menino entrou na sala de aula e falou que eu não seria convidada para a festa de aniversário dele, porque ela estava extremamente decepcionada comigo. E aí foi depois disso que minha mãe realmente procurou, no clube que eu já fazia natação, ela procurou uma arte marcial e acabou que a escolha foi o karatê mesmo. E aí aos 8 anos de idade eu entrei no karatê e comecei a praticar. Vai lá. Pode correr um pouquinho, deslocamento lateral de perna, já começa cruzando perna, um braço bem lateral. Bom, e um dos critérios, assim, né, para eu realmente ter escolhido o karatê foi o meu professor, porque eu fazia natação, ele já era meu professor de natação há alguns anos, eu gostava muito dele, já tinha uma afinidade, e ele era o mesmo professor de karatê. E algumas vezes ele sempre falava para mim, né, faz uma aula de karatê para ver se você gosta e tal. E aí acabou que depois de todo esse episódio eu precisei realmente escolher uma arte marcial e escolhi o karatê, pela afinidade que eu já tinha com o professor mesmo. E aí eu comecei a treinar, eu era uma criança meio desajeitada, não tinha muita coordenação, não tinha muito jeito para a prática. E eu realmente fui pegando gosto com o passar do tempo, assim, treinando, aprendendo, melhorando. E aí foi assim que eu comecei a gostar realmente do karatê. Bom, e aí eu comecei a competir, eu competia natação também. E aí as competições foram ficando mais frequentes, eu fui começando a gostar de competir também, né? E aí eu tive que fazer essa escolha entre os esportes, porque não dava, as competições caíam no final de semana. E aí eu tinha que escolher, né? Eu competi natação ou competi karatê. E aí, conforme eu fui competindo, né? Não lembro exatamente qual foi minha primeira competição, minha primeira medalha, mas as duas competições mais importantes foram o Campeonato Paulista, que eu fui campeã, e classifiquei para o Campeonato Brasileiro. E aí fui para o Campeonato Brasileiro e fui campeã também. Então foram essas duas competições que foram muito marcantes, assim, e que realmente me fizeram pegar gosto pela carreira de atleta. Bom, e aí, após ter decidido essa carreira de atleta, aos 14 anos foi a minha primeira decisão mais importante que eu precisei tomar, né? Eu estudava num colégio particular e ganhei uma bolsa de estudos por ser atleta de karatê e ter bons resultados. E aí, conforme foi passando o tempo, a escola foi exigindo um pouco mais a nossa presença, porque eu me dividia, né? Ficava treinando na Praia Grande com o meu professor e 1 ou 2 vezes na semana, no máximo, eu treinava na escola. E aí, conforme foi passando o tempo, a escola foi exigindo essa maior presença. A minha mãe também ficava indo de um lado para o outro e também me pressionou para que eu decidisse treinar em um lugar só. E aí eu precisei tomar a minha decisão, né, que era sair do meu primeiro professor, qual eu tinha um vínculo muito grande, e ir treinar em outro lugar. O que me fez tomar essa decisão foi realmente a parte financeira, né? Eu vi uma oportunidade de ter uma bolsa na escola e aquele dinheiro que minha mãe pagava na escola eu poderia guardar e investir nas minhas competições, porque eu estava começando a viajar mais, competir mais, e aí esse dinheiro já poderia ser revertido para isso. E aí eu comecei a treinar com esse novo professor, não gostava muito dos amigos, do tipo de treino, foi uma adaptação difícil para mim, né? Eu não me sentia muito à vontade nesse novo ambiente. E conforme foi passando o tempo também, eu fui me adaptando, fui me acostumando, e hoje esse meu novo sensei, né, ele é o maior parceiro e incentivador que eu tenho ao meu lado. Com certeza, se não fosse por ele, eu não teria chegado onde eu cheguei.
Uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta como atleta, acredito que seja a falta de apoio, patrocínio, né? Então, as bolsas na faculdade, aos 18 anos eu tive meu primeiro contrato com uma cidade, que eu já comecei a receber um salário também. Em 2005, quando saiu o Bolsa Atleta, pelos meus resultados, né, eu também conquistei o Bolsa Atleta. E aí eu sabia que através dos meus resultados eu poderia manter esses apoios financeiros, para não ter que depender realmente de uma empresa, de um patrocínio, mas já fiz muitas rifas, camisetas, para vender e arrecadar, né, verba para poder viajar. Já fiz pedágio também, mas o pedágio foi uma das experiências que eu menos gostei, porque realmente é uma coisa humilhante, assim, sabe? Você ter que pedir dinheiro, mesmo que seja para um fim esportivo e tudo mais. E aí eu fiz uma vez só pedágio e decidi que eu não faria mais, que eu faria outras coisas que fossem preciso para poder viajar, mas não faria pedágio. E aí em 2018 eu entrei no programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas, né, que foi pela Aeronáutica. E também devido aos resultados, a gente faz um edital e tem todo um processo seletivo, mas também foi graças ao meu resultado, ao meu currículo, que eu conquistei essa vaga também, entrei como 3º sargento na Aeronáutica. Eu sempre busquei formas e tomar decisões que não influenciassem na minha carreira de atleta, né? E, por exemplo, é um emprego. Eu não poderia me comprometer com um emprego fixo, sendo que eu estava dedicando toda a minha energia, todo o meu tempo a ser atleta, né? Então eu fiz essa escolha de ter formas de ganhar dinheiro com o que eu fazia sendo atleta, dando aula, dando cursos, enfim, várias coisas que eu não me comprometesse, que eu não precisasse ficar fixa, né, com uma empresa, um emprego fixo, esse tipo de coisa. Essa é uma escolha que a gente precisa fazer, porque você dedica todo o seu tempo, toda a sua energia e você não pode estar preso a um emprego fixo, por exemplo. Aos 14 anos eu entrei na seleção brasileira pela primeira vez, representei todas as categorias de base e aos 21 anos eu entrei na categoria principal sênior e já são 18 anos representando a seleção brasileira. Bom, a carreira de atleta nos faz abrir mão de muitas coisas, né? Momentos com a família, festas de aniversário, comidas gostosas, casamentos de amigos, né? Eu falo que festas de 15 anos e casamentos eu não fui em quase nenhum. E esses momentos, treinar com dor, a dor passa a ser nossa aliada, porque às vezes diariamente ela está conosco e a gente tem que treinar assim mesmo. A gente simplesmente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Faça chuva ou faça sol, a gente precisa estar treinando. E apesar de tudo isso, foi a melhor escolha da minha vida. Eu escolheria e faria tudo de novo.